E aí, pessoal, começando mais um The Briefcast em parceria com o Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês nessas conversas. Cuido de tecnologia há algum tempo, conheço um pouquinho de inovação, mas eu tenho certeza que essas duas pessoas que estão aqui na mesa sabem muito mais que eu. Porque a gente vai falar hoje sobre tecnologia salvando vidas, inteligência artificial salvando vidas, e eles estão aqui na ponta do desenvolvimento de várias soluções legais. Deixa eu apresentar aqui ao meu lado Danilo Curti, que é co-founder da Evolo, partner da Make One. Prazer ter você conosco, Danilo. Prazer, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Da minha frente, né, o Guilherme Rabelo, que é Head de Inovação do INCOR, que é o Instituto do Coração. Prazer também ter você conosco. Prazer também, muito obrigado mais uma vez nessa parceria das nossas conversas sobre tecnologia na saúde. Uma honra ter você aqui, né, representante do SUS, né, o Instituto do Coração, super referência, e é SUS e a gente está falando de inovação dentro do SUS. Muita coisa ali que você tem desenvolvido, né, Guilherme? Bastante. Eu acho que até aquém do que a gente desejaria, mas certamente muito mais coisas do que a gente pensava alguns anos atrás. Então está sendo um momento bastante disruptivo para a gente na saúde, especialmente visando a saúde pública. Perfeito. E falando um pouquinho de Make One e de Evolo também, Danilo, só para o pessoal, quem não conhece ainda, de onde vocês vieram, o que vocês fazem, o que vocês comem. Legal. A Evolo é uma das empresas do grupo Make One, né? A Evolo é focada principalmente em análise da interação, da comunicação das empresas e seus clientes com o objetivo de gerar valor, né? Identificar, melhorar essa relação. A Make One é um grupo já bastante tradicional aqui do Brasil, mais de 35, quase 40 anos. É muito com foco da parte de integração e agora com foco grande em desenvolvimento de IA dentro do mercado. Então, mais ou menos essa é um pouco da história aqui da empresa. Você falou voltado para relacionamento com o cliente, no caso da INCOR, 3 clientes, né? A gente tem médico, paciente e também o público interno ali. Sim, a gente tem um público bem variado e às vezes esses públicos eles interagem de uma maneira não prevista pela gente, né? Então a gente tem ali um desafio bastante interessante dos relacionamentos humanos que precisam ser ajustados dentro da inserção de tecnologia. Esse é um cenário bastante legal, onde a IA agora está sendo mais um participante dessa dinâmica. Relacionamento num momento crítico, né? Porque principalmente o paciente, ele está num momento de dificuldade ali, o médico lidar com essa informação também, como que ele vai comunicar para o paciente um problema. Tem que ter muito tato ali na hora de falar, né? E aí tem o lado humano também que não dá pra gente deixar de lado. Eu acho que tem um ponto interessante que é, né, a disseminação, né, o volume das comunicações e diversos tipos de canais facilita para se tornar, né, para tornar o paciente uma commodity, né? Que não pode acontecer. Então, como é que tem sido lá a questão do relacionamento e como é que vocês pensam a relação INCOR com o paciente de vocês? A gente tem, eu acho que, aprendido bastante nessa fase pós-pandemia, em que a gente teve que intensificar muito os canais digitais, né? Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Nós tivemos em pouco tempo uma acentuação, uma exponencialização dos canais digitais como meios de comunicação. Primeiro que as pessoas tiveram de A a Z da sociedade que aprenderam a usar esses canais, aplicativos, parte de comunicação de mensagens e confiarem nisso. Mas esse meio digital, ele criou quase que um estilo próprio, não é? Então a gente não consegue simplesmente transpor a nossa experiência presencial para digital da mesma forma. Então tem sido, eu acho que um aprendizado intenso. A gente também está criando uma análise de como que a gente pode se comunicar de uma forma mais efetiva, sem saturar as pessoas com o meio digital, que é um outro problema. E a gente tem entendido também que nós podemos fazer isso de uma maneira híbrida. A gente pode fazer a adequação de comunicações digitais junto com presenciais, intercaladas, de uma maneira que o público-alvo com quem a gente quer se comunicar se sinta atendido, né? Que eles tenham voz e que eles sejam ouvidos. Então, acho que esse está sendo um desafio de design, mais do que de tecnologia. Primeiro, a gente entender como criar esses veículos de comunicação. E aí, trazer as tecnologias para atender essa demanda. Como é que as pessoas desejam se comunicar, como é que a gente pode se comunicar e, através disso, usar as ferramentas certas. Então, está sendo um momento bastante frutífero. Eu acho que antes até da gente chegar nesse ponto da comunicação, acho que tem coisas que ilustram muito bem esse relacionamento da INCOR com os pacientes, né, com os diversos públicos, que são os produtos que vocês desenvolvem para gerar esse melhor relacionamento que vai
culminar, né, na forma como essas pessoas vão se comunicar com vocês também. Quando se fala de problemas do coração, você tem um monte de exame, um monte de coisas que são, né, chatas de se fazer, assim, e as pessoas ficam ansiosas, né? Lidar com essa comunicação também com essas pessoas nesses momentos é difícil. Mas como que vocês estão trabalhando a causa raiz, assim, né, primeiro, né, o problema em si, para que esse relacionamento com o hospital seja o mais tranquilo, na medida do possível? Eu acho que a gente tem visto um avanço, Igor, em algumas frentes. Por exemplo, a gente tem notado que quando a gente está lidando com pacientes que já têm doenças conhecidas, graves e tal, o que a gente quer propor são mecanismos que a gente possa monitorar esse paciente de uma forma efetiva, não intrusiva, né? Porque muitos dos nossos exames hoje, às vezes, eles são ruins de você fazer, né? A pessoa fica desconfortável e tal. Então, a gente criar coisas que sejam mais simbióticas com o paciente. Ele consiga vestir, usar e aquilo monitorar sem que a gente agrida o dia a dia da pessoa. Então, tecnologias de wearables, né? Vestíveis que você possa colar na pessoa para sensoriar a pessoa, interfacear com os celulares que as pessoas usam para serem os gateways de comunicação. Então, a gente trouxe isso tudo para a prancheta de desenho para a gente melhorar a maneira de monitorar, claro que com o intuito de você trazer segurança para esse paciente, e ao mesmo tempo a gente poder antecipar eventos que pudessem acontecer, que poderiam talvez prejudicar o paciente. Em vez dele chegar num pronto-socorro com um evento adverso já ocorrido, a gente talvez possa antecipar isso para a gente tratar até de uma maneira mais simples, mais rápida, mais fácil e com um desfecho melhor. Mas, por outro lado, a gente também viu aqueles pacientes e públicos que estão querendo, na verdade, se recuperar e ter uma melhor qualidade de vida. Então, nesse caso, são aqueles pacientes que fazem exames e tal para manter a qualidade de vida. Eles não necessariamente estão doentes, mas eles se preocupam. Então, a gente começou também a olhar todo um outro lado que vinha muito aí do bem-estar, do fitness e tal, dizer assim, será que essas coisas que as pessoas estão fazendo, né, com esses aparelhos e tal, elas poderiam ter também uma adequação para se aplicar na questão de qualidade de vida clínica? Então a gente está como assim que levando muitas dessas tecnologias para a borda do que eles foram desenhados e fazendo aí contato com várias empresas e tal para olhar como que a gente pode puxar isso para dentro da jornada, do dia a dia dessa pessoa e transferir a ela também qualidade de vida e segurança, que é muito o que o pessoal quer. Eles querem ter exercícios, atividades e tal, mas se sentirem protegidos e seguros do ponto de vista da saúde. E aí é onde as, digamos, novidades estão aparecendo para a gente poder aplicar e testar. Não, perfeito. Aí só para explicar para o pessoal esse todo, né? Incor, SUS, mas tem ali o Guilherme liderando essa parte de inovação e desenvolvendo produtos que hoje podem ser fabricados por outras empresas. Né? Vocês têm o Trada, que é uma parceria com a Lenovo, e a partir do momento que isso for para o mercado e começar a ser vendido globalmente, uma parte desse dinheiro de desenvolvimento da venda desse produto volta para o SUS para ser aplicado em novas tecnologias, novos produtos para poder, enfim, trabalhar a saúde da melhor maneira. E aí você falou de dois públicos específicos aí, né, quando se fala de paciente. Você tem o doente e você tem o cara saudável, que está buscando saudabilidade. Aqui eu acho que conecta um pouco com vocês, né? Como é que eu começo a trabalhar esses dois tipos de clientes e como que eu vou me comunicar com cada um deles? Começo a trabalhar aí personalização, começo a trabalhar dados. Vocês têm um histórico de dados ali de 1,5 milhão de clientes, 22 anos mapeados ali dessa turma toda. Então acho que é dado para poder saber fazer essa comunicação da melhor maneira. E aí para complementar essa pergunta, né? A gente tem encontrado em diversos clientes praticamente todos eles com foco em inovação, foco em através da IA, gerar maior comodidade e melhor resultado, né? Como é que tem sido feito essa priorização, né? Porque a gente quer fazer tudo, mas você não tem recurso, você não tem gente para conseguir abraçar tudo. Complementando, né? Como é que tem sido a priorização e aí falar um pouco dos produtos mais relacionados aí à questão do dia a dia do paciente? Olha, essa é uma excelente questão, porque assim, realmente a imaginação é infinita, mas os recursos não são, né? E a gente, então, tem, eu acho que um time que avalia quais são o pessoal costuma dizer as dores, né? Eu gosto de dizer os desafios, porque há coisas que a gente nota que são interessantes do ponto de vista tecnológico, científico, mas que o impacto é num público muito limitado. E outros são problemas, às vezes até mais simples,
mas que o design, a aplicação da tecnologia tem uma base de aplicação numa população muito grande. Então a gente também tem priorizado sobre a questão do impacto. O que vai fazer mais sentido dentro de uma visão pública, né? Eu pego um público grande, eu faço uma mudança de jornada, por exemplo, para prevenção ao invés de correção. Então essa análise de como que a gente pode impactar é importante para priorizar. A segunda é qual é o grau de complexidade que a gente vai dar na tecnologia. Porque também quanto mais desafiador na complexidade maior é o risco de falhar, né? E o ciclo fica muito longo. Então a gente começa a olhar que tipos de tecnologias na IA hoje, porque o pessoal fala na IA é uma caixa preta, né? Uma coisa meio assim mágica. Então a gente olha que tecnologias da IA já estão mais maduras, mais avançadas, que a gente possa trazer com equipamentos aonde a IA roda, né? Então esses equipamentos já estão capazes de rodar. Por exemplo, eu consigo rodar coisas dentro de um celular? Se sim, esse celular que a pessoa tem, ele poderia usar essa tecnologia sem que eu deteriore, por exemplo, a vida útil da bateria, porque aí a pessoa tem que ficar carregando o tempo inteiro, porque tem muita coisa que consome muita energia, a IA consome muita energia. Então a gente tem várias coisas que a gente olha para que a gente possa fazer o melhor uso dos sistemas tecnológicos que a gente tem, hardware, software, e o impacto no paciente. E nisso a gente tem priorizado vários tipos de projetos. Vou dar 2 exemplos que eu acho que eles são bem emblemáticos. Primeiro, né, uma das coisas que são mais comuns da gente usar hoje em diagnóstico de problemas do coração são os exames de eletrocardiograma. Você faz um exame de eletrocardiograma geralmente quando você entra no hospital, numa clínica e tal, e você tem sintomas de dores no coração, no peito e tal. Mas os exames tradicionais são exames que você tem que fazer o que a gente chama de Holter, que é o mais comum. Você põe lá aquele monte de fio, 12 fios, põe lá um gravadorzinho, põe um monte de esparadrapo em você e tal, você sai pendurado ali, né, parecendo que você está na Matrix, né? Sai ali todo cheio de cabo. E aquilo você fica 24 horas, que parece que é uma vida paralela sua, porque você vive sabendo que você está plugado. Então, o grau de incidência, né, de exames que não dão nenhum tipo de sintoma é muito alto, porque a pessoa ela está sugestionada, né, a estar monitorada. Então muitas vezes não acontece nada, porque às vezes ela fica parada, sentada, ela não faz as coisas do dia a dia da atividade dela. Até porque ela está presa por 12 fios, né? Exatamente, está pendurada ali. Então, o que acontece? Muitas vezes o que as pessoas relatam de sintomas nesses exames não acontece durante o exame. E ela continua relatando e você não consegue fazer um diagnóstico. Então a gente desenvolveu, esse foi um projeto que a gente fez em parceria com a Lenovo, né? A gente trouxe um problema de dizer assim, como é que a gente poderia estender esse horizonte de visualização, né, da pessoa, entrar dentro de uma jornada de vida mais natural dela, 7, 15, 30 dias, aonde eu tenho mais chance de pegar o bandido, né? Porque você tem que pegar o bandido ali no ato, né? Depois não dá. Então, a gente desenvolveu um sensor vestível que a gente coloca. A gente tem apenas 2 pontos de conexão, então são apenas 2 cabos pequenininhos, né? E é uma coisa extremamente útil porque a pessoa pode tomar banho, ela pode dormir, fazer as atividades. E a IA entrou nessa situação, porque boa parte dos exames hoje você grava o sinal, você volta para o hospital, ali você tira aquele sinal, aí o médico vai olhar as últimas 24 horas que você teve, ele tem que ficar olhando lá tudo, e aí ele tem que pegar, a pessoa foi roubada. Aí você vai tentar ver quem era o bandido. No nosso caso, a IA fica monitorando igual como se fosse um guarda-costas, ela fica ali olhando. Se tem alguma alteração, basta 6 batimentos cardíacos, ela consegue identificar se você está tendo uma propensão à arritmia. E ela alerta o sistema e a gente na nossa central, porque ele é conectado, ela alerta a equipe, aí sim, pessoas, né, enfermeiros, médicos, que estão acompanhando e monitorando. Então o que a gente tem, na verdade, é uma sincronia simbiótica de diversas abordagens tecnológicas. Eu tenho monitoração, eu tenho transmissão, eu tenho telemonitoramento efetivo ativo, assistencial, diagnóstico, porque você faz a análise ali, para que a gente possa, no final, tomar uma decisão efetiva para o bem do paciente, quer seja preventivo ou corretivo de imediato. Mas e nessa última parte, assim, né? A partir do momento que eu tenho o resultado, como que entra a IA? No sentido de saber como que você vai comunicar essa questão para o cliente, né? Tem um copiloto que vai dizer, por exemplo, se
esse cara não teve nada, então é melhor você continuar, tá indo bem, né? Vai continuar aí, dar umas dicas de saúde, ou pro outro que tá doente, pô, seu colesterol tá alto, você tem que cuidar da alimentação. Como que fica esse último ponto? Eu acho que a IA hoje está avançando, especialmente com esses modelos mais de IA generativa, né? Ela está avançando para que você possa adequar o tipo de análise de dados que você tem. Então, primeiro você tem que fazer uma melhor identificação para um melhor diagnóstico. Mas depois do diagnóstico, você tem que tomar uma decisão clínica. Você tem que saber que rumo tomar. É igual você pegar o Waze e saber, eu pego para a rua A ou para B. Às vezes ele está te indicando uma rua preferencial, mas ele já dá as alternativas se você quiser sair como caminho. E diz, isso aqui o tempo é igual, ou isso aqui leva um pouquinho mais de tempo, mas tem outro caminho. Ou seja, você dá as alternativas. E depois você pode fazer uma avaliação de potencial desfecho. Aí são as análises de extrapolação. A IA te permite você olhar para a melhor conduta terapêutica. Então, nós estamos hoje agregando essas vantagens, por quê? Porque a medicina ficou complexa, né? Ela sempre foi complexa, mas hoje ela ficou mais complexa. A gente tem uma quantidade enorme de informação que é gerada todo dia. E não tem médico que consiga se atualizar com tudo, lembrar de todos os remédios e tal, né? Especialmente os mais jovens. Se a gente for falar em saúde pública, muitos desses jovens, eles estão indo para pronto-socorros, unidades básicas, estão indo para lugares, às vezes, com menor infraestrutura. Então, você poder usar essas ferramentas para que ele possa se comunicar melhor com o paciente, que ele possa fazer uma melhor análise, que ele possa se sentir também seguro na intervenção que ele vai fazer, não é que a gente está substituindo, a gente está empoderando esse médico para ele ser um melhor médico. A curva de aprendizado, na verdade, seria até mais rápida. E isso é um benefício para o paciente e para nós, enquanto saúde pública, de você poder ter uma população menos doente. Né? Menos doente gravemente. Então, eu acho que todas essas coisas, elas significam que a tecnologia, ela tem que servir a um propósito. Não é só uma coisa de marketing bacana, legal. Ela tem que ter ali o seu papel. E esse papel é de trabalhar em conjunto com os seres humanos dentro dessa dinâmica de cuidado. E aí, trazendo um pouco mais para o nosso cenário, né? Nesse mapeamento, nesse entendimento dessa comunicação. Nesse caso, que talvez seja o caso até mais crítico, né? Comunicação de vocês para com o paciente, trazendo um pouco mais para essa jornada, que é que a gente trabalha ainda não paciente e médico, etc., mas dentro de uma jornada crítica, por exemplo, aquele cliente que está inadimplente, aquele cliente que está passando uma situação complicada, é difícil, às vezes, né, eu acredito que vocês passam por isso, você colocar a IA para falar diretamente com o cliente. É claro que numa interação de vendas, numa interação de um problema simples, já é comum, a gente tem diversos produtos aí dentro do grupo que atuam nisso. Mas tem uma outra coisa bem legal que é o que a gente chama de Agent Assistant, que é o quê? É um assistente, literalmente, de IA que ajuda a pessoa que vai ter que tratar aquele tema crítico com sugestões em real time de como se posicionar, como entender, no final das contas, a dor daquele cliente, como ajuda na empatia realmente, que é tão importante. E quando você fala em SUS, assim, é de A a Z, né? É de A a Z. E outra, às vezes a pessoa até tem um exame marcado para dali 2 meses, no dia do exame ela não tá lembrando que ela teve o exame, né? Então como que você vai lembrar essa pessoa de que ela tem que ir no médico, né? Então são vários aspectos nesse ponto. O desafio aqui, você imagina que essa solução que você tem medindo ali deu um problema crítico, por exemplo. E aí você precisa falar naquele momento. Como é que você vai falar aquilo ali sem deixar a pessoa nervosa, né? Então você pode ter, por exemplo, uma tecnologia de IA suportando ali o teu agente para, enfim, minimizar o impacto negativo e só trazer a parte positiva, né? Que é tratar rápido aquele negócio. Exatamente. A gente teve que fazer uma revisão, e acho que esse foi um aspecto bem interessante, por exemplo, mudando com o dado que a gente usa com os relógios, né? A gente tem um outro trabalho que a gente faz com a Samsung, em que a gente usa esses relógios tradicionais para fazer monitoramento do paciente, e ele faz algumas medições, pressão, frequência, eletro, né? O sono, ver. E aí o que acontece? As comunicações, quando você está falando de bem-estar e tal, elas têm um tipo de informação bastante genérica, né? Mas para um paciente não pode ser. Só que você também não pode deixar o cara infartado quando ele vê ali, né? O cara vê, se está com problema, você está infartando, pronto, aí é a desgraça. Então, a gente teve que modificar a comunicação. E esta é uma análise complexa, né? Porque você não pode ser impreciso, você não pode dar uma margem de
equívoco no que você está dizendo para a pessoa porque ela interpreta errado. Ou de emergência também, né, gente? Ou exatamente dela começar a querer tomar ações por si próprio por achar que está numa determinada situação e que ela tem que fazer. Por exemplo, se automedicar. Então, a gente teve que revisar todo o tipo de comunicação, até porque você às vezes tem uns espaços muito limitados de texto, e aí é interessante como ser sintético, mas ao mesmo tempo poderoso na mensagem. Então, a gente teve que trazer o nosso time de profissionais, médicos, enfermeiros, o pessoal da psicologia e tal, e o pessoal da tecnologia dizer assim, olha, a gente quer comunicar isto. Se der essa situação, a gente quer tranquilizar a pessoa com um nível de informações, mas que a pessoa ela não saia fazendo coisa sozinha. Então, não pode ser diagnóstico. A gente tem que ter apenas um alerta para a pessoa de que, por exemplo, ela vai receber uma ligação e que isso seja uma coisa normal, que seja uma coisa positiva. Ela receber uma ligação não é que tem uma desgraça, é que, na verdade, nós estamos protegendo ela. Então, toda essa mudança cognitiva, né? Ou seja, ela tem que compreender como é que essa jornada da comunicação está acontecendo. Ela envolve as limitações tecnológicas, ou seja, o que os aparelhos conseguem fazer. Segundo, quais são os melhores caminhos para você falar. Às vezes não é o aparelho, às vezes é um WhatsApp que você aciona ou uma chamada, uma videochamada e tal. Qual é o grau de compreensão desse paciente? Esse paciente é um paciente muito doente, então ele já está fragilizado? Não, é um jovem e tal. Então, a gente olhou muito desse mix, e aí que é uma coisa interessante. Sai do âmbito tecnológico e volta para o âmbito humano. A gente, na verdade, falando de relações humanas. Como é que você se relaciona, mesmo que seja por um meio digital, numa informação crítica, mas que você seja efetivo, assertivo, direto e que você tenha no desfecho aquilo que você deseja. É para ela tomar um remédio? E empático, né? Ela engajar, ela atender, ela não se sentir invadida, que é um outro problema, né? Muitas das pessoas estão desligando as tecnologias porque elas se sentem, às vezes, invadidas no seu espaço. E a gente não quer, se a gente quer monitorar, quer que a pessoa seja aderente, ela tem que usar, né? Igual, só para aqui contar uma coisa que foi curiosa, né? A gente teve um paciente, quando a gente foi testar, que ele era extremamente averso à tecnologia. E aí, uma das coisas que a gente falou para ele, os médicos e os enfermeiros falaram, olha, você precisa andar todo dia um pouco para você se movimentar e tal, para melhorar a sua pressão e tal. E a gente ia monitorando, porque o relógio, o celular ia monitorando o espaço e tal. E a gente começou a achar uma coisa assim muito estranha, porque aquele paciente começou a ter assim passos e distâncias muito acima do necessário, né? Falou, pô, mas que coisa, né? Que paciente engajado. 1, 2, 3 dias. Quando a gente foi ver, ele tinha colocado no cachorro. Então o cachorro andava na casa, né? Ele ficava sentado vendo televisão e andava. E ele não contou para a filha. Então a gente ligou lá e falou, olha, a gente tá achando meio estranho, seu pai tá andando muito, né? E ele tinha colocado o relógio e o celular preso no cachorro que andava na casa. Então essas coisas também dedaram ele e a gente teve que reenquadrá-lo, né? Para poder fazer os exercícios, ele entendeu? São assim, coisas episódicas, mas que mostram assim, a comunicação. A gente não tinha conseguido fazê-lo entender o benefício, né? E ele não queria uma coleira literal ali acompanhando ele. Mas eu acho que são coisas legais da gente poder olhar que a gente precisa, de fato, depurar a tecnologia. A IA certamente ajuda muito, especialmente quando a gente está fazendo essa interação. Acho que em outros mercados você já tem. Ter ali alguns scripts que você pode ajudar, dependendo do tipo de palavras e perfil, ele já ajuda a pessoa a talvez selecionar algumas coisas. Então, acho que tudo isso são ferramentas muito úteis. E o contrário, às vezes, de repente, você ligou para uma pessoa e ela atendeu o telefone achando que era o fim do mundo. Isso começa a se desesperar do outro lado. Pode ter um copiloto também que vai dizer para esse atendente como lidar com essa situação. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que a gente gerar scripts, né, e você gerar informações que são úteis, faz igual como a gente tem nesses mapas digitais, você ter rotas alternativas para você poder chegar dentro do nosso destino. A gente, de fato, lida muitas vezes com pessoas que estão doentes e elas já estão pré-condicionadas, às vezes, a terem reações, às vezes, ou de desânimo, elas não querem fazer nada, ou de desespero. Não, ainda mais no coração, né? Tipo, você não pode assustar aquela pessoa. Isso. Não pode então, dar susto. A gente lidar com essa parte psicológica, né? E o aparelho, né? As informações que ela recebe não serem gatilhos que disparem também é uma coisa. E aí, a gente fala muito lá na nossa área de inovação, dizendo o seguinte: tecnologia é igual remédio. Errou a dose, tem efeito colateral.
Então, não é porque a tecnologia pode fazer que eu devo fazer. Eu não posso ficar inundando uma pessoa que tem baixa capacidade de compreensão com informações desnecessárias que levem a ela a ter uma reação não desejada. Como também eu não posso não informar o que é necessário para a pessoa. Então, hoje eu acho que esse é um dos grandes desafios da gente, né? Quando a gente vai olhar, a tecnologia é muito bacana, mas ela serve o propósito de pessoas. Então, a gente precisa entender qual é o público, com quem que eu falo, em que momento eu falo, e como é que você escala, às vezes, as informações. E eu acho que isso também é um desafio ainda não plenamente compreendido pela gente. A gente vai evoluir bastante ainda nisso. Dentro desse cenário, Igor, como é que a gente consegue, né? E esse talvez seja o principal foco da Evolo como propósito ali de agregar aos nossos clientes. Imagina que você tem milhares de interações com esses clientes. Você tem clientes de diversos tipos de idade, de problemas, de situações financeiras e etc. E você tem diversas pessoas conversando sobre diversos temas. E dentro dessas conversas você tem sucessos e insucessos. Você tem aquele teu paciente que vai ficar mais ou menos ansioso. Isso vai ser demonstrado da comunicação, né? Ali, não gostei daquilo. Não, eu tô feliz com isso. Não, mas como assim? Né? Você tá com um problema. Mas como assim eu tô com um problema? Então, dentro da Evolo, o core é o quê? Analisar isso e conseguir cruzar com o sucesso objetivo daquela interação. E aí propor para o cliente, no caso do Guilherme, ou então para esse tipo de paciente, para esse setor, para esse problema, essa talvez seja a forma melhor de se abordar. Esse é um grande propósito. Aqui, não no caso aqui do hospital em si, mas todos os outros setores a mesma lógica, tá? Esse é o principal ponto. E o aprendizado constante. Total. Né? O tempo inteiro também ali, você retroalimentando. Por quê? Porque se a gente podar também o agente, são pessoas, né? E como você comentou na conversa que a gente teve lá, muitas vezes o seu paciente confia na pessoa que está ali, né? Então sempre tem que ter, sim, a iniciativa, a aproximação, e a gente vai olhando aquilo ali para gerar boas práticas para os outros colaboradores implantarem, né, o que tem de coisas boas que foram identificadas. A gente tem até que lidar com uma situação hoje que é a ansiedade tecnológica, até pela difusão de informações na mídia. Bom, vocês trabalham com isso, a gente lida assim. O público hoje está tendo muito acesso à informação nas mídias. Na internet ele entra e ele vê qualquer coisa. É igual remédio, né? Ou terapia, vitamina. Ele olha, ele quer comprar, quer tomar, quer fazer. ChatGPT é um médico agora, né? Cara? O Google já era, né? Minha mãe sabe tudo. Então a gente também lida a posologia, com isso. A gente tem gente que é hipocondríaca tecnológica, cara. Ele quer todos os relógios, quer todos os vestíveis, quer tudo, ele quer. Então, a gente tem que meio que dosar. Fala, não, pera um pouquinho, isso aqui não se aplica. Então, muita informação também chega ao público, e eu acho que um dos papéis desse programa, de outros, é a gente poder esclarecer para as pessoas, né? A gente vai ter que prescrever tecnologia, né, para os clientes e para os usuários, a partir do momento em que a gente entende qual é a necessidade dele. Nem tudo se aplica. E ele nem precisa de tudo. Então, a gente está olhando muito essa visão de como se tem complementariedade tecnológica, né? O que ele precisa em determinado momento. A IA, ela pode ser muitas vezes o facilitador, né, dentro das suas visões, de você fazer transposição de momentos tecnológicos, em que você carrega a experiência de um determinado momento, ela traduz para o momento seguinte. Porque às vezes ele estava usando lá um dispositivo que era um sensor colado no corpo. Agora ele vai usar um relógio, daqui a pouco ele vai usar um aplicativo. Mas se você não tiver essa história acompanhada, você perde. Fica clipes apenas. Eu quero o filme, né? Então, muito disto, para o ser humano, você fazer essa narrativa é muito complicado, toma muito tempo. E muitas vezes a nossa limitação hoje é que as narrações que você faz, elas não são muito objetivas. O ser humano ainda é muito emotivo. Então você coloca coisas ou tira coisas. A IA, ela é mais neutra nisso. Então você talvez tenha muito mais potencial de fazer estruturações narrativas de jornadas de uma maneira mais isenta, e ali sim você não perder informações significativas. Então, este é um aspecto super importante hoje, eu acho que em qualquer mercado quem é este paciente ou meu cliente? Qual foi a experiência dele recente? Qual foi a experiência dele ao longo de um determinado período? Que objeções ele teve? Que dificuldades ele teve? Ou que facilidades ele teve? E a partir dali você ter a capacidade de planejar para frente o que você quer propor para ele, né? Para maior engajamento, mais efetividade, os objetivos que a pessoa tem. Então a gente está olhando muito isso, né? A gente tem hoje uma perda muito grande, o SUS tem isso, mas eu acho que no setor privado também, assim, em todos os mercados, alguns hoje
com menos desafios do que outros, mas essa perda do histórico, né, é hoje uma perda de capital, de ativos enorme, quando você não entende quem está na sua frente. E todos nós já passamos pela situação de ligar para um call center e você ter que explicar várias vezes e confirmar. Você imagina um paciente ter que explicar o seu problema várias vezes. Então, e o todos os remédios que toma. toma. Às vezes é do SUS, que às vezes não é letrado, que, né? E os próprios Mas aí profissionais. a desconfiança em relação, cara, como assim? Não sabe o que aconteceu comigo? Para ele é a coisa mais importante do mundo. E isso porque a gente está falando do paciente, mas se a gente olhar os profissionais... Também. Imagina. 22 anos de histórico do paciente. Resume isso aí. Não, e esse paciente, ele não vai só numa... Se você pegar a questão da gente ser comparado ao sistema financeiro, muitas vezes esse paciente não vai na mesma agência bancária. Ele vai em vários lugares. Então, quando você chega numa agência diferente, se você não está habituado ali, você é um perfeito estranho. Apesar de você, às vezes, ter anos de relacionamento com aquela instituição. Então, como é que se você sai do posto de saúde da sua região e você vai para um hospital? Você é estranho. E você tem que contar tudo de novo e tal. E nessas narrativas se perde muita coisa. Então, cada vez se conta menos também. Se conta menos, se confia menos, exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem sim... Este é um excelente campo em que a gente tem que ver que nós precisamos desenvolver, e aí, sim, em times multiprofissionais. Ou seja, isso não é só do médico, do enfermeiro, isso é do engenheiro, é do cara de design de linguagem, é do cara de TI para poder melhorar. Ou seja, nós temos que ter equipes multiprofissionais olhando, porque esse paciente, esse nosso usuário, ele é multifragmentado e multifacetado. Os profissionais de saúde também são clientes que precisam de ferramentas melhores para o dia a dia dele, né? Como o cara do call center, o cara que está dentro de um banco, que está às vezes no varejo. Ou seja, ele precisa ser potencializado para ele ser mais efetivo no uso do tempo. E isto exige muita observação. E hoje a gente tem essa sensação de que o tempo comprime a gente. Então, a IA talvez nos ajude a fazer mais no mesmo tempo, porque a gente não tem mais tempo, né? E a gente precisa atender mais gente em cada mercado, e esse talvez seja um excelente campo em que a gente vai ver a IA suprimindo, né, essa nossa carência de tempo. E só para fechar esse tema, quando a gente olha para ações cíveis, né, processos judiciais, reclamações de órgãos de defesa, o que é o principal que acontece? É não ser ouvido. Então, a mesma coisa, eu acredito que seja na área da saúde. Você foi lá, ninguém te resolveu. No caso aqui, de todos os outros setores, você não resolveu. Você perde a confiança no serviço que está sendo proporcionado e você vai através de outras esferas, né? Então, a potencial da IA de conseguir suprir essa pessoa da ponta com a informação para que o cliente, o paciente, não se sinta desmerecido. Esse é o grande ponto. Eu acho que é um... E isso, só para vocês verem, né? A gente fez recentemente um levantamento qualitativo com os nossos pacientes que estavam testando as tecnologias e tal. E o item que mais foi bem avaliado foi a atenção da equipe em ouvir o paciente. Legal. E hoje uma das principais reclamações que a gente tem no serviço de saúde o médico não me ouviu, não me olhou na cara, não me ouviu e não me tocou. Sim. Então, a grande dificuldade hoje que as pessoas têm é elas poderem ser ouvidas, atendidas. Então, quando você vai, às vezes, num médico, e esse médico, às vezes, pode ser até resolutivo, em 5 minutos ele resolve, mas ele não conversa com você, não te toca, não te examina nem nada, o paciente sai com aquela sensação de que a consulta foi péssima, de que o médico é horrível, e o NPS cai lá no chão. Mas é porque ele não está preocupado ali somente com a efetividade, ele quer acolhimento. Ele quer sentir o calor humano, ele quer ser compreendido. Então, essas coisas, elas são importantíssimas num design. Então, assim, eu acho que hoje a gente vê muito essa questão. A inovação a gente fala, e parece que, do ponto de vista da palavra lato sensu, inovação sempre significa novas tecnologias. É você criar uma coisa nova, disruptiva. É sempre o próximo equipamento que você faz. Uau! Mas grande parte da inovação, se a gente poderia dizer assim, o essencial, está em você compreender como ela potencializa relacionamentos humanos, as pessoas, né? Você consigo mesmo e você com o próximo. Então, isto envolve muito design, muita compreensão, muito entender a jornada do público com quem você vai tratar. E nesse sentido, você dá o espaço para a tecnologia se inserir naquela jornada. E não ela ser a jornada e você se inserir nela.
que é um erro conceitual grave, que você diz, poxa, mas aquele aparelho era sensacional, por que ninguém usa? Porque, na verdade, ele não foi desenhado para a gente, foi desenhado para o técnico do laboratório, né, que gosta. E este hoje talvez seja o principal campo para a gente poder avançar no ponto de vista tecnológico. É a gente trazer mais pessoas que compreendem relações humanas para que ele impacte o design, ele impacte a inserção, por exemplo, da IA na parte generativa, comunicação, como ela potencializa as relações e a partir daí ela se torna tão transparente que você não percebe mais. Nesse ponto, o design ficou perfeito. Eu tenho um case muito legal, inclusive a gente ganhou um prêmio há 1 ano e meio atrás num cliente na Vivo, que era nosso cliente ali na área de cobrança, né? Então, até então, o que você pensa da cobrança padrão, né? Aquela coisa agressiva, aquela coisa ameaçadora. E a gente fez aquele trabalho que eu comentei em termos de mapear o que mais funcionava dentro da cobrança, isso foi há uns 2 anos atrás. Identificamos o que era o que mais impactava no resultado, é empatia. Né? Então a gente fez um trabalho para identificar, incentivamos todos os operadores e demonstramos na prática, fazendo a correlação com o sucesso, né? Que quanto mais você é empático, quanto mais você ouve, quanto mais razoável você é na conversa, maior são as suas chances, né, de conseguir com que aquele cliente priorize você no pagamento de uma dívida. Ou seja, é um momento ruim para todos. O que o cara quer? Assim como todo paciente, ser ouvido a lei. Não simples assim, me paga. Não é isso. No episódio passado a gente comentou sobre isso, que era um amigo do Eduardo, que ele perdeu o emprego, e aí ele entrou em contato com o cartão de crédito, e o cartão de crédito falou, né, tava devendo cartão, ele falou, não, daqui 2 meses eu pago. E eles continuaram ligando para ele todos os dias. Chegou num ponto que ele chegou e falou, não vou pagar esse negócio nunca mais. Agora também não quero pagar, né, porque entrou nessa pegada aí de que, putz... Mas a IA, no final das contas, foi o quê? Utilizada para identificar que, na prática, a relação, né, é o caminho ali para nesse objetivo também. Exato. E a gente, eu acho que tem aqui, colegas, assim, um horizonte muito animador do ponto de vista de avanço tecnológico, né? Quando a gente fala de IA. A gente está vendo hoje em várias áreas a IA se inserindo como parceira dos profissionais, né, que atuam na área de saúde. A gente tem, por exemplo, hoje a IA auxiliando na colocação de stents, por exemplo. Né? Quando você vai fazer um procedimento, hoje é muito comum, né? Você faz aquelas cirurgias minimamente invasivas, você não abre o paciente, você tem ali quase como que fosse um mapa de ruas, avenidas, né? E você tem que chegar no lugar e depositar aquele aparelhinho, né, no lugar certo e tal. Então hoje a IA está ajudando nessa navegabilidade, ou seja, aumenta a assertividade para você ter o melhor resultado. Coisas que antigamente dependia do olho do motorista, né? Se o cara tá chegando e tal. E muito menos invasivo também hoje. Né? Muito menos invasivo, mais efetivo, mais rápido, né? Então, isso é uma coisa que a IA está nos ajudando. Essa parte da comunicação, você ter hoje muita capacidade da IA gerar, talvez, comunicações personalizadas. Você compreendendo quem é o paciente, quem é o seu usuário, inclusive o médico, né? Você pode gerar informações. Ela reduzir o tempo que você gasta em partes de análise básica. Ela já te dá condensado informações para que você possa ser a pessoa que toma a decisão, né? Então isso também é importante. No aprendizado, a gente tem muita coisa na saúde que está chegando que a gente não tem tempo para ficar lendo todas as informações. Então você também ter o aprendizado da IA te oferecendo, às vezes, as coisas mais atualizadas em relação a um determinado conteúdo, assunto, facilita muitas vezes o avanço seu profissional. E para o paciente, eu acho que nós temos que olhar que a inserção no dia a dia da rotina do paciente de aparelhos que o auxiliem ele ter uma vida mais saudável, né? E a gente tem que entender que saúde tem que ser o lado positivo, né? Não é só a doença, a saúde é você estar num estado de bem-estar com o qual você convive bem, mesmo que você possa ter uma doença crônica e tal, faz com que você tenha que ter mecanismos de auxílio dessa jornada. Talvez o engajamento com a medicação que ele precisa tomar, talvez você motivá-lo através de lembranças e tal para ele fazer o seu exercício, comida saudável, ou seja, nós temos um leque tão grande de atividades que envolvem a saúde, por assim dizer, o bem-estar da pessoa, que devem ser ativados. Qual é o grande desafio, Igor? É você coordenar isso. Porque se você tiver
todas essas informações não coordenadas para a pessoa, mais confunde do que ajuda. E isto hoje é o que está acontecendo, porque a pessoa entra lá, ela baixa qualquer aplicativo, ela vê qualquer informação, mas quem coordena, quem orquestra aquela coisa para o indivíduo? Ninguém. Teoricamente teria que ser o médico ou um profissional de saúde, mas que também ele não consegue chegar lá no posto e ter alguém, senta aqui que eu vou aqui ajudar você nos seus aplicativos. Então, eu acho que esse vai ser talvez um dos campos que a gente vai avançar em você poder ter saúdes personalizadas, auxiliadas por uma orquestração da IA. A partir do seu perfil, você começar a ter essas coisas colocadas. E isso vai facilitar a comunicação, a orientação, e talvez aí você ter um companion, né? Que você tem ali um companheiro digital que, na verdade, vai te entender melhor e te auxiliar em manter melhor a sua saúde. Comunicação para saúde e não para doença, né? Prevenção Exatamente, total. Isso. Perfeito. Doença a gente corrige, saúde a gente promove. Boa. Gosto de episódio assim, quando eu fico calado. O pessoal sabe bastante e engrena no papo. Mas a gente já está aqui com 45 minutos, caminhando para o final. Tem algum último ponto que vocês gostariam de abordar? Algum último insight? Algum último case de vocês lá no Incor, Guilherme, de repente? Eu tenho mais uma curiosidade em relação a robôs. Existe alguma coisa nesse sentido? Alguma previsão de ter já isso aqui em relação às cirurgias? Sim, a gente já tem aí mais de uma década de cirurgias robóticas sendo feitas no país, né? Elas são para alguma especialidade, não é para tudo, mas essa área robótica com a inteligência artificial agora tem a perspectiva de avançar muito, né? Nós já temos alguns cases mundiais aí, até na China foi lançado um hospital, né, com robôs. Parte do atendimento, das atividades do hospital são feitas completamente por robôs, e a gente está notando que é um test drive ali, né, que eles estão fazendo, né? E tudo para o chinês é fácil, porque lá qualquer coisa de pequeno monte é 1 milhão de pessoas. Então, a gente tem, eu acho que essa perspectiva de olhar. Aqui no Brasil ainda é caro algumas atividades robóticas, mas elas vão ter que ser acentuadas, especialmente na área operacional. Ou seja, não faz sentido eu ter muita gente dedicada a coisas manuais repetitivas se esse efetivo poderia ser colocado na área assistencial e não operacional. Então, a parte de back-office, quando você tem a parte aí de estoque, almoxarifado, processo, ou seja, levar a comida, né, que você está de um local para outro, ou seja, hoje tem muitos robôs que carregam cargas e tal. Então, acho que a gente vai aumentar isso. É claro que tem custos, investimento, mas é uma área que a gente precisa avançar. Mas, falando da robótica, a gente tem olhado alguns cases, você deve já ter visto, né, sai na mídia, de pessoas idosas tendo robozinhos de acompanhamento. Tem um cachorrinho ali, uma coisa para quê? Conversação. Eles têm que ter a necessidade de exercitar o cérebro nisso. Então, esta é uma área que eu acho extremamente potencializada pela IA, para que você possa, com pessoas idosas, pessoas sozinhas e tal, você mantê-las ativas mentalmente. E aí a gente tem que voltar para a prancheta para fazer bons designs e tornar isso cada vez mais imerso dentro do ambiente da pessoa. E eu acredito bastante que será um campo aí muito útil para a saúde mental. Eu estive na China agora em abril, passei um mês lá e fui numa feira que tinha uma área específica para robótica e muito dedicada à saúde. Então tinha o robô do acompanhamento, mas não só para manter essa pessoa ativa, mas, por exemplo, no caso de Alzheimer, que a família já está cansada de responder a mesma coisa. O personagem tá lá, né? O robô tá ali respondendo tudo e mantendo essa pessoa conversativa ali, mesmo que seja a mesma conversa o dia inteiro. Tinha o caso da hospitalidade também, de você levar a medicação. Teve o dispenser de medicamento também, porque é como se fosse uma vending machine de Coca-Cola. Tem os remédios todos lá. Então, na hora que você pega o QR Code ou o nome daquela pessoa, ela já pega o remédio certinho, e no final a grande diferença da máquina da Coca-Cola é que ela tem o double check ali, igual você sempre chama um colega, né, o enfermeiro, para poder checar ali, e no caso é tudo digital, é tudo feito por inteligência artificial e por banco de dados, né? Então você tem a certeza de que você não vai trocar a medicação daquele paciente naquele dia. Não tinha vários nesse sentido, assim, e muitos se popularizando. Tinha um outro que era muito legal também, bem nessa linha do Trada, que é o aparelho que a gente falou de vocês, que era para identificar os AVCs. AVC, que era uma faixa que você colocava na cabeça, porque o AVC hoje, se passa mal em casa, você vai vai chamar a ambulância até chegar no hospital, fazer o exame, e tal, demora um tempo. Nesse caso, em 8 minutos eles conseguem identificar. Então é um aparelho baratinho, que a ideia é que todo SAMU tenha um desses, por exemplo. Eu acho que, assim, para fechar um ponto que eu acho que é importante a gente olhar nós temos no Brasil,
né? Isso a gente vê em vários segmentos hoje, essa realidade. Nós temos uma discrepância muito grande em relação à nossa distribuição populacional. Nós temos muitos especialistas da área de saúde em grandes centros, mas temos poucos médicos especialistas para o interior do país, em regiões mais afastadas. Nós temos grandes shoppings nas grandes capitais, mas tem lugares que às vezes dependem de lojinhas pequenas. Mas hoje uma pessoa no interior consegue comprar e ser entregue a carga para ele, que às vezes chega da China. Então, talvez o que a gente está olhando nós vamos ter como talvez diminuir essa iniquidade social na distribuição geográfica, por você dar, através da tecnologia, acesso às pessoas a atendimento, a qualidade. Às vezes, na cidade que ela tem, pode ter um posto de saúde, mas com a tecnologia, com isso, você consegue fazê-la conversar com um profissional à distância e não esperar dias ou horas. Às vezes, em minutos, você coloca. E a pessoa que está no local consegue fazer a intervenção compartilhada com o outro. Então, se a gente for olhar do ponto de vista de saúde pública, a tecnologia hoje ela pode ser algo que ajude a dar mais equidade. E nesse sentido, isto é um ganho social. E aí é onde a gente tem que, talvez, inovando, investir os nossos recursos. O legal é que, até corroborando com o que você disse anteriormente em relação à questão da comunicação, e aí que entra muito do que a gente faz, né? Então, a questão da comunicação, relacionamento. Então, é legal, tô conseguindo interagir com aquela pessoa que não tem o médico, que não tem ali, né, não tá nos centros, nas capitais brasileiras. Mas como é que tá aquilo ali? Tá bom aquele relacionamento? O que aquela pessoa tá te falando, né? Então você tem um desafio gigante também de armazenar, entender, resumir para passar pro responsável se aquilo ali tá funcionando ou não tá funcionando, né? Então o desafio da comunicação e conseguir monitorar tudo isso é um baita de um desafio. E no SUS ainda mais, porque olha, é o Brasil de vários Brasis, né? Exatamente. Perfeito, pessoal. Bom, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, mas se você quiser continuar o papo, né, quiser trocar mais ideias com o pessoal, vou deixar o LinkedIn dos dois aqui do lado, como sempre, deixar também o link aqui do Incor, para vocês conhecerem um pouco mais aí dos trabalhos do Guilherme, deixar também o link da Evolo aqui, da Make One, para vocês conhecerem um pouco mais da empresa. Agradeço demais Guilherme Rabelo, aqui, que é o Head de Inovação do Incor, do Instituto do Coração, e também do Danilo Curti, que é co-founder da Evolo e partner da Make One. Gente, super conversa, valeu demais. Mais um episódio entregue, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Obrigado. Valeu.